O versículo 8 ao 10 diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristado com minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Aleluia. Confesso que essa palavra ela me deixou um pouco pensativo a respeito do que Deus queria trazer para esta igreja. Estamos numa campanha de arrependimento e avivamento. Aleluia. E agora, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que o arrependimento tem a ver com o avivamento? Uma coisa é certa: sem o arrependimento não há avivamento. E é isso que nós vamos estar lendo, isso que nós vamos estar vendo aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Paulo escreve uma segunda carta à igreja aos Coríntios, e de certa forma Paulo ele estava se justificando, dizendo assim: fiquei sabendo, vou falar com as minhas palavras, que a carta anterior entristeceu vocês. Fiquei triste por um pouco tempo, mas fiquei feliz em saber que aquela carta produziu arrependimento na vida de vocês. Aleluia. A igreja de Corinto, na vida de Paulo, foi bênção, mas Paulo enfrentou muitas dificuldades na igreja de Corinto, e eu quero explicar por que ele escreveu aquilo, por que ele se justificou na segunda carta. Paulo, na igreja aos Coríntios, ele enfrentou um povo que era avarento. Paulo ele teve que trabalhar enquanto ele cuidava da igreja de Corinto para não escandalizar alguns irmãos. Paulo enfrentou na igreja de Corinto adultério, teve casos de adultério no meio da igreja de Corinto. Paulo também enfrentou na igreja de Corinto divisão no meio do povo. Alguns diziam que eram de Paulo, alguns diziam que era de Apolo, e alguns diziam que era de Cristo. Então Paulo enfrentou também divisão. Pense comigo: enfrentou pessoas avarentas, enfrentou pessoas adúlteras, Paulo também enfrentou desordem no culto. Todos queriam profetizar, todos queriam falar ao mesmo tempo. Paulo teve que colocar a igreja de Corinto no seu devido lugar. Por isso, a primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto tem várias exortações, e ele até um pouco se sobressaiu. Ele achou que ele foi um pouco, se exaltou ali na carta de certa forma, e aquela dureza que ele falou para a igreja de Corinto na primeira carta causou à igreja de Corinto uma certa tristeza. Ficaram de certa maneira tristes com aquela primeira carta. Então Paulo ele diz na sua segunda carta: porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse me arrependido. Paulo, quando ele ficou sabendo que a igreja de Corinto tinha se entristecido,
tinha se abatido pela carta que ele tinha escrito, Paulo, ele por um certo tempo fica triste. Por um certo tempo ele se arrepende, como ele mesmo diz aqui: embora me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Por que Paulo se arrependeu apenas por um pouco tempo? Porque Paulo ficou sabendo depois que, apesar da igreja aos Coríntios ter se entristecido com aquela repreensão, apesar deles terem ficado tristes com aquela carta, ele ficou sabendo que aquela carta produziu arrependimento na igreja de Corinto. Aleluia. Então eu comecei a meditar o que o Senhor quer dizer para esta igreja hoje, através desta mensagem. Sendo que hoje é um culto, é uma campanha de arrependimento e avivamento. Então eu meditei e o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão buscando arrependimento, vocês estão buscando um avivamento, vocês estão buscando coisa séria, vocês estão buscando algo que vai além da nossa compreensão. Por isso o Senhor trouxe ao meu coração que pode ser que as palavras que sejam ministradas aqui nesta noite ou durante esta campanha, pode ser que entristeça o coração de vocês de certa forma, pode ser que confronte a maneira de vocês viverem, pode ser que fale para vocês: ei, você está indo para a esquerda, mas eu te quero para a direita. Então o Senhor trouxe para mim para falar sobre alguns avivamentos que ocorreram na Bíblia e aos séculos passados, para nós compreendermos e entendermos a profundidade do arrependimento e do avivamento. O avivamento não é algo que nós fazemos, não é algo que nós produzimos, não, mas é algo que nós buscamos, é algo que nós colocamos diante do Senhor e pedimos a Ele. A palavra do Senhor fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Se uma coisa eu aprendi lendo a Bíblia, foi que Deus se agrada daqueles que buscam. Deus se agrada daqueles que insistem, e daqueles que insistem mais e insistem mais ainda. Deus se agrada daqueles que o buscam. A palavra do Senhor fala que Ele será encontrado por aqueles que buscar Ele de todo o seu coração. Para você chegar ao ponto de buscar a Deus com todo o seu coração, exigirá de você um certo esforço, exigirá de você um certo cansaço, uma certa fadiga. Então, irmãos, nesta noite vocês pediram ao Senhor coisa séria, e o Senhor não é um Deus de brincadeira. Por isso a palavra do Senhor, ela diz que do Senhor vem o querer e o operar. Então, se vocês querem esse avivamento, tenha certeza que foi o Espírito de Deus que trouxe o desejo no coração de vocês. E o mesmo Espírito que trouxe o desejo no coração de vocês trará o avivamento se vocês permanecerem, se vocês realmente se arrependerem. Por isso, nessa noite nós precisamos analisar alguns avivamentos que aconteceram na história, porque o avivamento, ele não se resume a uma noite de alegria, não. O avivamento não se resume a um hino que é louvado e a igreja se alegra, não. O avivamento não se resume a uma pregação que é pregada, a igreja se alegra e sai daqui feliz, não. O avivamento, essas coisas fazem parte do avivamento, mas não se resume a isso.
Então você precisa entender que o Senhor exigirá algo de vocês, que o Senhor vai dizer para vocês, muitas das vezes, que vocês estão indo para o lado errado, vai falar para vocês mudarem o caminho de vocês. Então vamos começar a analisar alguns avivamentos que ocorreram na Bíblia. Em Juízes, no capítulo 6, a Bíblia fala que o povo de Israel ele pecou contra o Senhor. E no versículo 7, a Bíblia diz que o povo clamou a Deus. Aleluia. Para o povo ter clamado a Deus, é necessário que o povo tenha se arrependido. É necessário que o povo tenha buscado esse arrependimento. Então no versículo 7 nós vemos que o povo se arrepende e clama a Deus. Então no capítulo 6, no versículo 28, no capítulo 6, no versículo 25, entre o 20 e o 26, o anjo do Senhor aparece a Gideão e chama Gideão para se levantar, para se colocar de pé na presença do Senhor. Aleluia. O anjo do Senhor diz para Gideão que ele era contigo. E agora nós olhamos e observamos todo este mundo, o mundo nos oprimindo, a internet aí, a Netflix, o Facebook, tirando o povo da presença de Deus, as pessoas à nossa volta não querendo saber nada de Deus, o inimigo em algumas comunidades prevalecendo, matando jovens, trazendo epidemias, guerras. Mas o Senhor nesta noite diz para esta igreja que Ele é com vocês. Aleluia. E aquela promessa que Ele falou através de Jesus Cristo, que estaria conosco todos os nossos dias, ainda está de pé. Então Gideão se levanta, faz uma prova com o Senhor. Ele prova a Deus, e Deus responde Gideão 2 vezes, confirmando o que ele tinha. Então Deus diz a Gideão no versículo 28 para eles, no versículo 25 ao 26, Deus dá uma ordem a Gideão. Da mesma forma que Deus deu uma ordem a Gideão, hoje Deus dá uma ordem para esta igreja. Sabe qual foi a ordem que Deus deu a Gideão? Ele disse: Gideão, se levanta e derruba os altares de Baal. Derruba os altares dos deuses estranhos. Derruba os altares da idolatria. Aleluia. Então você quer um avivamento? A igreja quer um avivamento. Então o Senhor diz para esta igreja que Ele está com você, mas é necessário você começar a derrubar os altares de Baal que há muitas das vezes nos nossos corações. Como assim, pregador? O que você está falando? Muitas das vezes levantamos ídolos dentro da nossa casa, ou andamos com um ídolo no nosso bolso ou na nossa bolsa, e colocamos aqueles ídolos na frente do Senhor. Então o Senhor diz para nós nesta noite: pare e observe quais são os ídolos que têm tomado o meu tempo. A palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, buscai o Senhor em primeiro lugar. Agora eu pergunto a você: o Senhor tem estado em primeiro lugar na sua vida? O Senhor tem sido o primeiro em tudo para você? Porque se o Senhor não tem sido em primeiro lugar na sua vida, é porque algo está na frente dele.
E hoje Ele diz para você: ei, eu em primeiro lugar. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós não brincamos com coisa séria. Nós estamos aqui falando coisas a respeito que envolvem a eternidade. Não é 1 ano, não é 2 anos, não é 3 anos, nem 10 anos. Não. São coisas que envolvem a nossa eternidade, que envolve a eternidade do seu filho, que envolve a eternidade da sua mãe, do seu pai, de toda a sua família. Aleluia. Então, se nós brincarmos, se nós ficarmos desapercebidos, o problema vai acontecer. As coisas vão estreitar. A Bíblia diz em Juízes, no capítulo 6 e no versículo 28, e Gideão se levantou de madrugada. O que eu aprendo com Gideão se levantando de madrugada? Gideão, acredito eu, que estava dormindo. Houve um despertar na vida de Gideão. Então o Senhor chama esta igreja: desperta, 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 porque chegou o tempo. Chegou o tempo de você mudar a sua vida. Chegou o tempo de você mudar esta igreja para melhor ainda. Chegou o tempo de você mudar a sua comunidade. Chegou o tempo de você mudar a sua cidade. Chegou o tempo de você se levantar como igreja brasileira e clamar por esta nação. Aleluia. Chegou o tempo. O Senhor está exigindo de nós nesta noite. Ele está falando: você pediu um avivamento e Ele vai dar. Mas o Senhor tem dado ordens nessa noite. Ele diz: derrube os altares. Para você derrubar os altares, você precisa se levantar do teu sono. O pecado, a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O pecado, ele traz escuridão. O pecado, ele faz nós cairmos no sono. Então o Senhor tem chamado esta igreja hoje para se levantar do sono. Como nós se levantamos, pregador? Se levantamos através da oração. Se levantamos através da vigilância. Se levantamos através do jejum, da leitura da palavra. Aleluia. Irmãos, quanto se aparecesse para nós aqui um telão, e no telão ia aparecer assim: quanto tempo você gasta na frente do celular? Ou não, vamos diminuir um pouco. Quanto tempo você gasta na frente do Facebook, quanto contra o tempo que você gasta na Bíblia? Imagine se aparecer o tempo que você gasta no celular contra o tempo que você gasta em oração. Aí fica difícil. Colocamos as prioridades em outro lugar que não é o Senhor, mas queremos que o Senhor derrame fogo na nossa vida. Queremos sair daqui transformados. Queremos vencer as dificuldades. Mas hoje o Senhor diz: eu em primeiro lugar. Amém? Amém. Quando Gideão obedeceu a ordem do Senhor, se levantou do sono que ele estava, derrubou todos os altares. Gideão convoca o povo, e o povo vai com Gideão. A Bíblia diz que eram 30 mil homens, e desses 30 mil homens Deus peneirou e sobrou apenas 300 pessoas de 30 mil. Irmãos, não é brincadeira. Sabe aqueles quase 30 mil que voltaram para trás?
aponta para muitos de nós que começa uma obra e desiste, e tem medo, e recua. Então o Senhor exige de nós confiança. Aqueles 300 eles confiaram na palavra do Senhor. Aqueles 300 eles confiaram que o Senhor daria a vitória a eles. Aqueles 300 eles vigiaram quando desceram as águas. Depois de Deus ter selecionado apenas 300, o que ocorre? Uma guerra. Ei, você quer um avivamento? Então o Senhor te chama para o arrependimento, te diz para derrubar os altares, te diz para levantar-se do sono que você está, te diz para colocar Ele em primeiro lugar, e diz para você: se preparem porque vai vir guerra. Assim como houve aquele avivamento em Israel no tempo dos juízes, através da vida de Gideão, Deus estava nos ensinando: prepare-se para a guerra. E nós, cristãos, como guerreamos contra as hostes espirituais do mal? Se não através da oração, se não através da vigilância, se não através da obediência, se não através de melhorarmos os nossos caminhos. Aleluia. Essas são as nossas armas, a palavra de Deus. Aleluia. Então Deus diz: prepare-se para a guerra. Mas além disso, sabe o que o Senhor diz? Que Ele dará vitória a você. Aleluia. Que Ele vai se levantar. Em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 14, a palavra do Senhor diz que Ele pelejaria por nós e nós nos calaríamos. Então, se você obedecer a voz do Senhor nessa noite, o Senhor irá pelejar por você. E em certas áreas que você não conseguia